Olá pessoal, bem-vindos à série de comandos intermediários do Linux e dessa vez vamos aprender mais alguns truques, mais alguns comandos. Nós terminamos o último vídeo falando sobre o comando find, que busca um arquivo dentro da sua estrutura de pastas. Isso não fica restrito à sua área não, tá? Você pode também, eu vou dar outro exemplo aqui, eu estou aqui como usuário Fred. Estou como usuário Fred aqui, ó, FCGP quer dizer, e vou dar um exit aqui, ó. Aí eu volto para a shell do root. Eu sou agora eu sou root. Agora eu vou dar um sul para Fred. Agora eu me tornei usuário Fred. Eu sou do cd e pwd do Fred. Eu vou criar um diretório aqui chamado teste e eu vou criar um arquivo também chamado slide1 aqui dentro, tá? Touch teste slides, põe aqui o usuário Fred e o usuário FCGP, ambos têm um arquivo chamado slides1.pdf. Então aqui dentro do diretório do usuário Fred, melhor dizendo, eu posso fazer find a partir da raiz, ou então a partir do /home, ou seja, procure em todos os diretórios, todos os usuários, menos name, o arquivo slides1.pdf e imprima o path deles. Então vocês observam que ele achou, ó, o diretório slides no usuário Fred e também no usuário FCGP, certo? Eu só consegui fazer isso porque esse usuário FCGP me deu permissão de fazer busca dentro dos diretórios dele. A gente vai ver a questão das permissões depois, daqui a pouco, nesse vídeo ou em outro, onde eu posso evitar esse tipo de coisa, impedir que uma pessoa pesquise arquivos ou subdiretórios dentro de um diretório específico. Eu quero fechar aquele diretório para acesso externo. Então, eu tenho opções de fazer isso no Linux com o comando chmod. Nós vamos ver depois, tá bom? Então, o comando find não se restringe a pesquisar coisas suas apenas. Você pode pesquisar em qualquer lugar, em qualquer diretório onde você tenha permissão de leitura. Perfeito? Nesse caso aqui, eu sou quem mesmo aqui agora, estou com um problema de personalidade. Sou Fred e o usuário FCGP, quando você cria um diretório, o default dele é você dar permissão de leitura escrita para esse usuário, tá? Veja que como eu estou com o usuário Fred, eu não tenho o alias LL, né? Eu teria que fazer aqui o alias LL de novo. Para o usuário FCGP eu tenho, mas para o usuário Fred não. Certo? Então, ó, esse diretório aqui, teste, ele dá a opção de read para o grupo, ou seja, todo mundo que está no grupo Fred, mas FCGP não está no grupo Fred, FCGP provavelmente deve estar dentro do próprio grupo dele, e é assim que o Linux funciona atualmente. E esses três últimos bits aqui dizem a permissão que eu tenho sobre esse diretório para qualquer outra pessoa que não seja nem Fred, nem FCGP, né? Nem seja do grupo FCGP, tá? Nesse caso aqui, Fred estaria enquadrado em outros, que são esses bits de outros. User, são esses três bits, group e outros, né? Forma a palavra UGO. UGO. User Group and Others. Então, Fred, nesse caso, para FCGP, se enquadra em outros. E ele tem permissão de leitura no diretório teste, certo? Não, desculpa, a gente tem que ver FCGP, né? Então, vamos dar um LL em /home /FCGP. Pronto. Ó, você está vendo que tanto o diretório disciplinas, que é onde está fcomp slides e slides1, quanto estágio, onde tem slides1, provavelmente os subdiretórios fcomp e slides também estão com esses bits de R ligado aqui para o grupo outros. Ó. Então, para FCGP, Fred é outros. Então, Fred tem permissão de leitura nos dois diretórios, disciplinas e estágio. E é por isso que apareceu aqui, como Fred, apareceu slides de FCGP aqui em disciplinas e em estágio. Perfeito? Bem, tem um outro comando que eu queria mostrar para vocês, bem interessante, que é o comando de redirecionamento. Então vocês veem aqui, vou voltar lá para o usuário Fred, que tem mais, FCGP melhor dizendo, que tem mais arquivos e diretórios já criados, tá bom? Então sul FCGP.
CD para ir para o diretório home, Ctrl L, LL. E aqui eu tenho o meu alias, ó. Certo? Então eu tenho a pasta disciplinas. Sempre esqueço que eu tenho alias, né? Vamos supor que eu quisesse gerar um arquivo com essa listagem. Tá? Eu quero que essa listagem vá para dentro de um arquivo. De repente eu vou precisar desse arquivo para, sei lá, incluir dentro de um texto que eu estou fazendo. Então existe no Linux os operadores de redirecionamento. Toda vez que eu uso um comando, o comando ele processa alguma coisa e ele envia a resposta dele para um outro arquivo. E o monitor é considerado, a tela é considerada um arquivo sem fim, tá? Que não tem fim, não tem limite máximo de capacidade. Então o resultado do comando ls-l desse alias é a tela, porque ele produz alguma coisa e ele envia para um outro arquivo. O Linux sempre tem essa filosofia de integrar os comandos através de arquivos. Então o resultado do processamento de um comando é um arquivo. Nesse caso, a saída padrão é um arquivo especial. Certo? É um arquivo especial porque escrevendo nesse arquivo você tem uma interação com o usuário, aparece na tela e aí você interage com o usuário. Tá? Da mesma forma que o teclado também é um arquivo. Certo? O teclado é um arquivo em que você não tem fim também. Você pode usar o teclado infinitamente. Então, observem. Eu posso fazer o seguinte, usar o comando maior e dizer o seguinte. Eu quero que a saída do comando ls-l, desse alias, não vá para a tela. Vá para o arquivo listagem.txt. Certo? Vocês vão ver que não vai aparecer nada na tela. Ó, mas ele criou o arquivo listagem. Está aqui o arquivo listagem.txt com 329 bytes. Certo? Se eu der um cat em listagem, o que eu vou ver é justamente a listagem que eu tinha dado com o comando ll. Tá? Eu posso abrir esse arquivo no editor de texto. Ó. Vou abrir ele aqui no VI. E vocês estão vendo que eu posso até alterar, inclusive. Ó. Chegar aqui, ó. Escrever qualquer coisa, né? Aí é um arquivo texto como outro qualquer. ESC:2.wq, ou seja, write e quit. Eu posso colocar mais de um comando na linha de comandos do VI. Então escreva e saia. Ele caiu fora. Se eu der um cat aqui agora em listagem, vocês vão ver ó, que o arquivo está modificado pela minha adição com o VI. Existe outro redirecionamento também, que é o redirecionamento do teclado. Então, tudo que eu vou fazer, eu recebo do teclado. Só que eu não lembro agora um comando que eu possa usar e usasse o redirecionamento do teclado. Vamos ver se eu consigo lembrar de um comando aqui. Olha, acabei achando aqui uns slides, vamos ver. Muito bem, já começou falando de C, né? Linux e C andam juntos. Muito bem, entrada padrão. Ok. Ah, pronto. Não, isso aqui é de saída, né? Eu queria um de entrada. Mas eu acho que isso aqui vai funcionar pra gente. Vamos ver esse comando aqui, ó. Cat todo.txt. Então eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer. Eu tinha usado o sinal de maior, que redireciona a saída. E esse aqui, ó, o sinal de menor, redireciona a entrada. Então o que eu vou fazer? Eu uso o comando cat, ele é uma espécie de canivete suíço. E o que o comando cat vai fazer? Eu estou mandando uma entrada para o comando cat, que nesse caso vai ser o teclado, e a saída do comando cat vai ser listado no comando todo. Então eu estou desviando a entrada do comando cat. O comando cat também recebe uma entrada que a gente nunca usa,
Nesse caso aqui eu vou usar. E a entrada padrão do sistema, né, é o teclado. Então ele vai redirecionar o teclado para o comando cat. Então tudo que eu digitar ele vai guardar. Depois ele vai passar para o comando cat. E o que o comando cat faz? Concatena arquivos. Se você tiver um arquivo só, ele vai concatenar o arquivo com a saída padrão, tá? Nesse caso daí, ele vai concatenar a saída padrão com o arquivo todo.txt, que é o parâmetro dele. Então, tudo que eu digitar vai para o comando cat e ele depois redireciona para o arquivo todo. É uma forma de você editar rapidamente um arquivo. Não tem backspace, se você deu enter numa linha já foi. Você não pode votar, isso não é um editor de texto, tá? É uma forma de você rapidamente criar um arquivo simples com conteúdo sem precisar usar o VI. Então, na hora que eu dou... ele não funcionou. Talvez eu tenha que criar o arquivo. touchtodo.txt cat maior todo.txt. Não funcionou, pessoal. Mas depois eu tenho uma... Depois eu mostro para vocês um exemplo de uso disso aqui. Eu tenho exemplo no DOS de uso dessa entrada padrão, mas aqui eu não estou conseguindo lembrar qual foi o comando. Cat todo.txt. Vamos ver se ele não criou nada aí. Vou remover esse arquivo tudo, tá? Então vai ficar para um segundo momento, redirecionamento de entrada, certo? E aí eu vou falar de um comando, mas aí eu vou entrar na pasta fcomp. Eu tenho, parece que, uma série de slides, não é isso? Esses slides aí estão em PDF, tá? Mas obviamente esse PDF aí tem que fazer um por um aqui. Move slides ponto. Vamos supor que ao invés do PDF, vou tentar mais uma vez aqui. Não, fazer um por um mesmo. Slides 1 PDF para slides 1.txt. Beleza. Agora vamos fazer somente aqui dois. E agora 3. Estou mudando a extensão dos números dos arquivos. Besteira, né? Porque eu podia deixar PDF mesmo. É só para ficar coerente aí. Então, imagine que você tenha arquivos TXT onde você fez anotações dos slides, né? Você estudou pelos slides, os slides estão guardados em outro canto aí, sei lá, na nuvem. E você fez anotações desses arquivos, tá? Em arquivos TXT. Então vamos fazer algumas anotações nesses arquivos. vi slides 1.txt. Tá? Então, o que você aprendeu? Opa, faltou o modo de inserção, né? Ó, esqueci do modo de inserção. Slides 1. Fala sobre a história dos computadores. Geração dos computadores. Gerações, na verdade, né? Conceitos de informática. Analógico versus digital. O que mais? Arquitetura básica de um computador. Então, vamos deixar dessa forma. Sair, né? Gravei e saí. Você dá um cat aqui em slides 1.
eu mostro o conteúdo do arquivo. É um arquivo texto, então eu consigo ver o conteúdo dele aqui. Se fosse um arquivo PDF eu não veria, porque é um arquivo binário, né? Um arquivo de imagem eu também não veria. Precisaria de um editor de imagem para entender os bytes dentro daquele arquivo e renderizar a imagem para mim, apresentar para mim a imagem em modo gráfico. Mas um arquivo TXT que eu digito no terminal não tem problema nenhum, certo? Então, observem, eu tenho esse arquivo slides1 e por alguma razão, vamos supor que eu quisesse ordenar as linhas desse arquivo aí, né? Bom, não faz muito sentido para esse tipo de utilidade do arquivo, de slides, mas só para a gente aprender o comando, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer um sort do slides1. E olha só o que aconteceu. O comando sort, ele emite a saída dele na saída padrão. A saída padrão é o monitor. Então ele colocou as linhas em ordem alfabética, ó, do A analógico até o slides1. Não, mais uma vez, não faria sentido aqui para esse tipo de arquivo, né? Mas imagine que você tivesse um arquivo com nomes de pessoas, né? É uma lista de pessoas que pagaram aí alguma confraternização. Então você poderia ordenar em ordem alfabética, né? Aqui no caso dos slides não tem muito sentido. Mas o comando sort, ele ordena um arquivo de texto simples, certo? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso gerar uma versão ordenada desses slides. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer sort, e a entrada do meu comando sort seja o comando slides1.txt e a saída seja o comando slides1 ord.txt, certo? A shell fica confusa aqui, talvez por conta do tamanho. Eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Não sei se vocês conseguem ver ainda com esse tamanho aí. Eu digitei o comando sort com E. Ó, essa shell está meio bugada, certo? Vamos digitar o comando de novo. Sort. A entrada desse comando vai ser slides 1.txt e a saída vai ser slides o de ordenado ponto 1 ord.txt. Então eu estou redirecionando a entrada do meu comando para ser esse arquivo, né? E a saída eu não quero que ele gere na tela, como é o padrão dele. Ele vai gerar nesse outro arquivo aqui. Nesse caso daqui eu preciso usar os redirecionadores, senão o comando sort vai ficar confuso. Ele vai tentar ordenar esse arquivo e depois vai tentar ordenar esse outro, tá? Então os redirecionadores dizem o que é entrada para o comando sort e o que é saída para ele. Então ele não vai emitir nenhum comando na tela. Ele simplesmente vai trabalhar de forma silenciosa. E aí eu tenho o meu comando slides, meu arquivo slides1. Agora eu tenho dois, né? Eu tenho o slides1 normal, né? E eu tenho agora o slides1 ordenado, ó, em ordem alfabética, tá vendo? Então o comando redirecionamento de entrada, para você redirecionar a entrada para um comando, certo? E o redirecionamento de saída. A saída do comando sort seria o comando slides.txt. Mais um comandinho que a gente vai ver aqui antes de finalizar esse vídeo, que é o comando de pipe. O comando pipe é esse comando dessa barra vertical aqui, ó. E nós não temos muitos arquivos, tá? Mas vamos fazer o seguinte. De fato aqui eu não tenho muitos arquivos, né? Mas eu poderia fazer assim, ó, ls, ele já ordena. O Linux já ordena os arquivos
Então eu não tenho um problema com isso, né? ls-l. Mas olha só, vou dar uma amostra do comando pipe para vocês. Depois no próximo vídeo eu mostro com mais detalhes. Pipe sort. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectando dois comandos do Linux. O comando ls-l, ele emite a saída dele também na saída padrão do sistema, que é o monitor. E o comando pipe vai fazer o seguinte, ele vai pegar e conectar a saída padrão do comando ls com a entrada padrão do comando sort. Então o comando sort, eu não vou passar nenhum parâmetro para ele, ele não vai ordenar nada, porque ele vai ordenar a saída do comando ls, certo? Nesse caso aqui a gente não vê muita diferença, ou vê, nós vimos diferença sim, ó, porque ele vai ordenar desde a primeira coluna, né? Então aqui, ó, na hora que bateu nos números, o 0 vem primeiro. Então ele colocou o slides 2, a linha onde aparece o slides 2 em primeiro. O comando ls-l, vamos repetir aqui, ele ordena pelo nome do arquivo. Mas o comando sort não, ele vai olhar para essa linha e ver uma linha de texto, certo? Então na hora que eu fizer ls pipe sort, eu estou dizendo o seguinte, gere o ls, mas não mande para a saída padrão, mande para a entrada do comando sort. Então o comando sort não precisa receber nenhum nome de arquivo como parâmetro, como a gente fazia antes. Porque a entrada dele vai vir da saída do comando ls. Então o pipe ele conecta programas. O que é que vai acontecer isso nos bastidores? Eu vou criar dois comandos, dois programas que vão ganhar memória, vão competir pela CPU, que é o comando ls e o comando sort, certo? Esses dois programas, eles vão trabalhar de forma síncrona, ou seja, o sort, se ele tentar ler a entrada dele e não tiver nada, ele vai para o estado bloqueado, esperando a entrada e saída, certo? A CPU bota ele no estado bloqueado. E aí, em algum momento, o processo que está rodando o comando ls, ele pega a CPU. Na hora que ele pegar a CPU, ele vai gerar rapidamente a listagem do diretório corrente em formato longo e termina a execução dele, tá? E ele joga essa saída em um mecanismo de comunicação interprocessos chamado de pipe, que o Linux possui. Então o pipe é como se fosse uma área comum onde processos podem trocar informações. Então o pipe fica lá, guardando a listagem do comando ls, e aí, quando o pipe recebe essa informação, ele avisa a CPU que a entrada do comando sort está pronta. Então, o comando sort vai para o estado de pronto para aguardar a execução da CPU. Na hora que ele ganha a CPU, ele lê do pipe, em vez de ler de um arquivo, tá certo? Já que a entrada padrão dele está conectada no pipe. Então, o pipe funciona como se fosse um arquivo intermediário aí no caso, tá? Um arquivo em memória intermediário. E aí funciona dessa forma, ele vai ordenar como se fosse uma linha de texto aqui. Então o 0 vem primeiro, 159, 159. 21 veio antes de 22, tá vendo? Então aqui todo mundo está criado às 21 horas, esse aqui às 22 horas. Certo? E também o nome dele, ó. Se não fosse o 22, ele também seria ordenado depois por conta do nome que tem esse ordem aqui no final. Perfeito? Outra coisa também, ó. A letra T vem depois do caractere traço, então o total 8 que aparece no comando ls-l logo no começo foi lá para o final, ó, no comando sort. Tudo isso graças ao pipe que conectou dois processos concorrentes pela CPU, certo? Se o comando ls tivesse executado primeiro, então o comando ls executaria, quando ele pedisse para gravar no pipe, ele gravaria no pipe e morreria. O pipe ficaria lá, aguardando. Aí em algum momento a CPU escalaria o sort para executar. Quando o comando sort fosse executado, ele já é criado conectado nesse pipe. Então, como o pipe já tem dados, ele leria os dados do pipe e classificaria o arquivo, certo? E emitindo a resposta na saída padrão. Mas eu posso fazer mais uma coisa aqui, para fechar. Eu posso dizer o seguinte: eu quero que você coloque aqui essa ordenação em um outro arquivo. Ó. Vamos chamar ele de final.txt. E aí o que acontece agora? Eu estou usando dois operadores do Linux, o operador pipe e o operador de redirecionamento de saída. Porque o redirecionamento, a saída padrão do sort aqui foi a tela. Eu quero que ele mande isso aí para um arquivo. Ó. Então ele não mostra nada, mas se eu der um less, vamos usar outro comando aqui para a gente não ficar usando só o cat, less final.txt, né? O cat ele pausa, né, os arquivos. Vocês vão ver que ele mostrou a listagem, né? Essa shell tá doidinha mesmo. Vou usar o cat mesmo.
Aliás, aqui não foi uma boa ideia. Então ele mostra aí, ó, o arquivo final. Tá aqui o arquivo final. Foi criado por essa linha aqui, ó. E aí você pode sair fazendo outro pipe aqui do sort para outro comando que faz outra coisa. Esse outro comando faz outra, até que no final ele emite na saída padrão ou redireciona para um arquivo. Certo? Então isso aqui é um mecanismo extremamente poderoso e que dá para fazer muita coisa interessante, principalmente somente com a listagem dos seus diretórios, tá bom? Próximo vídeo a gente continua vendo mais comandos intermediários. Até lá!